Hoje, o nosso tema da aula é um tema muito importante, tá? É um tema que vai durar aí exatamente uma aula, então começa hoje e termina hoje. E eu chamo a atenção de vocês para a importância desse tema, pessoal, para o vestibular. E esse aqui é um dos temas que eu classifico como 5 para vestibular, tá? Classifico como 5 porque é muito difícil você ver uma prova de vestibular que não caia o tema que nós vamos estudar na aula de hoje. É muito difícil, tá? Pode ser que seja uma pergunta direta, de modo indireto, então é um tema muito importante. Já deixo bem claro para vocês a grande relevância desse tema. Como sempre, tirem suas dúvidas, perguntem, questionem, né? É importante que vocês façam o entendimento completo do conteúdo. Qual que é o tema da aula de hoje, pessoal? Nós vamos falar sobre pirâmides etárias, tá certo? Pirâmides etárias, beleza? Para quem não se lembra ou não está familiarizado, quando a gente fala sobre pirâmide etária, a gente está falando sobre esse tipo de gráfico que você está vendo aí na sua tela, beleza? Essa é a, esse é um exemplo de pirâmide etária, beleza? Pessoal, o que é o gráfico de pirâmide etária? Ele é simplesmente um dos gráficos mais importantes que a gente usa na geografia, junto com os climogramas, que eu vou apresentar para vocês depois no ano que vem. As pirâmides etárias, elas são temas obrigatórios de vestibular, principalmente a partir da análise da pirâmide etária. Porque, na verdade, o que eu preciso que vocês façam é saber analisar a pirâmide etária. Eu preciso que vocês saibam fazer uma análise sobre elas, tá? E eu trouxe para vocês na aula de hoje 3 pirâmides etárias para a gente analisar. A pirâmide etária de um país subdesenvolvido, a pirâmide etária de um país em desenvolvimento e a pirâmide etária de um país desenvolvido, tá? Então, basicamente falando, eu trouxe para nós analisarmos hoje as pirâmides etárias de 3 países que apresentam 3 níveis de desenvolvimento completamente diferentes um do outro. Fazendo um paralelo com a matéria que a gente acabou de estudar, que era a teoria da transição demográfica, seria mais ou menos como se fosse um país na fase 1, um país na fase 3 e um país na fase 4. Mais ou menos isso seria a relação com o nosso último conteúdo. Pessoal, como que você faz a análise de uma pirâmide etária? Como que você constrói a análise de uma pirâmide etária? A primeira coisa é você entender o que o gráfico representa, né? Então, toda pirâmide etária, ela tá representando a população de um país, tá? Só que ela divide a população desse país por gênero, entre masculino e feminino, tá? Aqui está representado por cores diferentes, mas muitas vezes a prova do vestibular é preto e branco, então pode ser que seja barrinhas de tons diferentes, mas a legenda já te deixa claro se é masculino ou feminino. E além de você saber que existe uma divisão a partir de gênero, pessoal, dentro do conceito de pirâmide etária, nós temos ainda mais 2 variáveis. A primeira, que é a escala de idade, que geralmente fica aqui do lado esquerdo, tá? Então, isso aqui significa idade, beleza? De 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19. Isso aqui são a quantidade de anos. E aqui embaixo, nessa barra de porcentagem, você sabe quantos por cento da população está dentro de cada faixa etária. Então, é assim que faz a leitura desse gráfico, tá? Você identificar quantos por cento da população se encaixa em cada uma das faixas etárias. Nesse caso, dá para você ver que o próprio gráfico já colocou para você aqui o valor das porcentagens. Mas caso esse valor não estivesse aqui, você poderia usar a barrinha de baixo como referência para você saber a porcentagem da população que se encontra em cada uma das faixas etárias dentro do gênero masculino e feminino. Então, por exemplo, analisando a primeira barra, a gente consegue saber que da população da Etiópia, que esse país que eu peguei é a Etiópia, tá? Um país subdesenvolvido. Você tem 7,6% da população que se encontra com 0 a 4 anos, tá? 0 a 4 anos.
População masculina, de 0 a 4 anos, corresponde a 7,6% da população da Etiópia. A população feminina, pessoal, de 0 a 4 anos, equivale a 7,4% da Etiópia. Ou seja, se você somar essas duas barras, o masculino com o feminino, você vai chegar à conclusão de que 15% da população da Etiópia está entre 0 e 4 anos, tá? Então é assim que você faz a leitura da pirâmide etária de uma forma geral. Você olha a população masculina, a população feminina, você olha a porcentagem que você tem de cada população dentro de uma faixa etária. Então, esse é o gráfico da pirâmide etária. É o gráfico que você analisa a partir da quantidade de pessoas que você encontra em cada uma das faixas etárias que apresenta a divisão. Nesse caso, pessoal, a faixa etária está variando de 4 em 4 anos, mas não é necessário que ele siga essa regra. Ele pode variar de 5 em 5, de 10 em 10, tudo vai depender do modelo da pirâmide etária. Mas uma coisa é sempre a mesma. De um lado vai ser a idade, na parte de baixo vai ser a porcentagem e sempre vai ter a divisão entre masculino e feminino. Então, esse é o gráfico da pirâmide etária. Vocês devem ter visto bastante desses gráficos lá no 8º ano com o Matias. É matéria de 8º ano falar um pouquinho sobre pirâmide etária. E agora no ensino médio, vocês vão estar aí novamente, eu vou trazer para vocês essa temática e contar para vocês como que isso aqui cai no vestibular, como que é, o que você precisa saber para você acertar as perguntas de pirâmide etária. Beleza? Tranquilo? Pessoal, qualquer dúvida, vão se comunicando, vão falando aí que eu vou tirando as eventuais dúvidas de vocês, beleza? Outra coisa importante, pessoal, toda pirâmide etária deve ser analisada em três partes. Três partes, que seria a base, o corpo e o topo, beleza? O que é a base da pirâmide, pessoal? A base da pirâmide é a parte de baixo dela, tá? É a parte de baixo, que seria a população mais jovem, que seriam as crianças, tá certo? No caso dessa pirâmide etária, a gente considera a base de 0 a 14 anos, tá bom? Então, essas três barrinhas de baixo, isso aqui é a base da pirâmide etária, ou seja, eu tô falando sobre a população mais jovem desse país, beleza? O corpo da pirâmide etária, pessoal, o corpo da pirâmide etária vai ser formado pelos adolescentes, pelos jovens, né, e pelos adultos, tá? Principalmente aqueles adultos que se encaixam dentro da PEA, 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 População Economicamente Ativa, PEA, População Economicamente Ativa. O que significa PEA? São aquelas pessoas que estão trabalhando ou em busca de emprego. São aquelas pessoas que têm condições de trabalhar, é a chamada mão de obra, né? Então, o corpo da pirâmide é formada pela PEA, População Economicamente Ativa, que seriam os jovens e adultos de um país. No caso dessa pirâmide etária, pessoal, a PEA, ela vai aqui, ó, de 15 a 19 anos, tá? E ela vem até aqui, ó, até essa partezinha de 55 a 59. Bruno, Oi, pode falar. desculpa interromper. Imagina. A população economicamente ativa seria como se fosse pessoas que têm possibilidade de trabalhar? Isso, são as pessoas que estão trabalhando ou estão em busca de emprego, tá? Então, são as pessoas que têm a possibilidade de trabalhar utilizando as suas palavras. Nesse caso, não se encaixa na PEA os aposentados, nem as crianças, né? Que seriam pessoas que não estariam trabalhando e nem poderiam trabalhar. Então, idosos e crianças, a gente fala que isso se chama PEI, PEI. População economicamente inativa, que é aquela galera que não está mais disponível para o mercado de trabalho ou ainda não está disponível, porque é muito jovem. Então, a gente pode dizer sim que a PEA, a população economicamente ativa, são as pessoas que estão trabalhando ou estão em busca de emprego, as pessoas que têm o potencial para exercer uma mão de obra, que tem o potencial para trabalhar. Não entra na PEA idosos e crianças. Tudo bem, Isa? Beleza? Tá bom, Bruno, obrigada. Imagina, qualquer coisa vai perguntando, tá? Então, o corpo da pirâmide, pessoal, é formado por jovens e adultos, tá? Então, seria aqui, ó, de 15 até 59 anos.
Esse é o corpo da pirâmide, tá bom? O corpo da pirâmide são os jovens e adultos que se encaixam na PEA, população economicamente ativa. Depois, pessoal, o topo da pirâmide são as pessoas acima de 60 anos, tá? Então, aqui, ó, de 60 para cima, a gente chama isso de topo da pirâmide. Então, não esquece, toda a pirâmide etária, independente da classificação do país, independente do grau de desenvolvimento do país, independente do que for, você sempre vai analisar em cima de três partes: base, corpo e topo. E aí, pessoal, eu aproveito para dar uma dica valiosa para a sua segunda fase. Quando cai uma pergunta sobre pirâmide etária e a pergunta pede para você analisar a pirâmide etária, porque geralmente é assim que cai, tá? Pede para você fazer uma análise, para você estabelecer uma relação entre a pirâmide etária e o nível de desenvolvimento de um país. Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês. É muito interessante que quando você vá fazer a sua análise, você divida a análise em três partes. Não só porque eu estou falando, tá? Mas porque o corretor vai entender que você realmente sabe analisar uma pirâmide etária de acordo com as suas três variáveis. Então, numa prova de segunda fase de vestibular, quando você for fazer uma resposta que envolve pirâmide etária, você pode fazer essa análise da forma que eu estou ensinando para vocês: base, corpo e topo, porque isso é uma divisão muito legal e mostra que você realmente entende as características de uma pirâmide etária. Porque qual que é o erro da galera? A maioria faz o quê? Faz uma análise geral. Faz um geralzão da pirâmide sem fazer essas subdivisões. Usam termos como a parte de baixo, a parte de cima, a parte do meio. Não é legal, né? Então você usa base, corpo e topo. E aí o corretor já vai entender que você sabe analisar bem a pirâmide etária. Claro, desde que você coloque as informações corretas, né? Não adianta colocar corpo, base, topo se você não sabe o que está escrevendo. Então, nós vamos sempre analisar a pirâmide etária em três partes, beleza? Seja o país subdesenvolvido, em desenvolvimento ou desenvolvido, tanto faz. A nossa análise da pirâmide etária sempre será em três partes, beleza? Base, corpo e topo. Base são as crianças, né? São a população mais jovem do país, população são as crianças que formam aquele país, de 0 até 14 anos, de acordo com essa divisão, né? Depois vem o corpo, que é a população que a gente chama de PEA, população economicamente ativa, que são os jovens e adultos, que nesse caso vai de 15 até 59 anos, e os idosos, né? Que é a população acima de 60 anos, que no caso é o topo da nossa pirâmide, tá? Então, as três pirâmides que vocês vão ver vai ser analisada em base, corpo e topo, beleza? Bora começar então? O que essa pirâmide etária está falando para nós, pessoal? Vamos supor que você não saiba que esse país é a Etiópia. Vamos supor que você não tenha lido o nome do país, porque é claro que a pirâmide etária, nas provas de vestibular, não vem marcado o nome do país, senão ele está dando a resposta para você. Então, faz de conta que você está vendo essa pirâmide etária e você não tem a ideia de que país é esse. Sem saber que país é esse, pessoal, só analisando a pirâmide etária, você pode fazer uma série de conclusões sobre esse país, que é exatamente isso que o vestibular espera de você. Ele espera que você saiba olhar para um gráfico, assim como a gente estudou a transição demográfica, tá? O vestibular espera que você saiba olhar para este gráfico e que você saiba fazer a sua análise, caracterizando o país referente ao gráfico que foi pedido. Então, como que a gente faria uma análise dessa pirâmide etária? Como que seria essa análise? A primeira coisa, dividir em três partes: base, corpo e topo. Beleza? Então, nós vamos fazer três partes, nós vamos fazer três análises de cada pirâmide etária. A primeira coisa que você tem que falar, pessoal, vamos manter uma linha de raciocínio. Vamos começar pela base, tá? O que eu posso afirmar sobre esse país só olhando a base desse país? Primeira coisa, olha como essa base é larga. Olha como a base é larga. Olha como você tem aqui dentro da base dessa pirâmide etária um grande número de crianças. Um grande número de crianças. Sabe o que isso significa, pessoal? Taxa de natalidade alta. Taxa de natalidade alta. Como que eu sei que a taxa de natalidade é alta? Porque tem um monte de crianças nesse país.
Olha só a base é larga. Se a base é larga, significa que você tem muitas crianças nascendo. Significa que a sua taxa de natalidade é muito alta. Ou seja, você já sabe, logo de cara, que esse país apresenta uma alta taxa de natalidade. Como que você sabe disso? Olhando a base da pirâmide. E eu acho que na sua cabeça você já deve estar fazendo a seguinte análise: caramba, quando a gente estudou o gráfico de transição demográfica, o país que tinha uma alta taxa de natalidade era um país subdesenvolvido, porque quanto menos desenvolvido é um país, maior é a taxa de natalidade, e quanto mais desenvolvido é um país, menor é a taxa de natalidade, né? Então, se você não fez essa análise na sua cabeça, pessoal, eu quero que você faça isso agora, tá bom? Então, se a base é larga, a taxa de natalidade é alta. Se a natalidade é alta, esse país não deve ser muito desenvolvido. Mas vamos continuar a análise para ver se isso é verdade. Aí você olha o corpo, né? Olhando o corpo, pessoal, você percebe claramente que esse país não apresenta muitos adultos. A maior parte da população do país é formada por crianças e jovens. Esse país não tem muitos adultos. Então, se você olhar aqui, né, a população em torno de 30, 40, 50 anos, é uma população pequena, né? É uma população que não tem muita gente adulta no país. Então, a análise que você tem que fazer é a seguinte: caramba, se esse país não tem muitos adultos, porque a maior parte da população é jovem, então significa que a taxa de mortalidade deve ser alta. Porque se a taxa de mortalidade fosse baixa, você teria muitos adultos. Você teria uma população mais velha, né? Mas, se você está observando que a taxa de natalidade é muito alta, como você sabe disso, olhou para a base. E você agora olhou para o corpo e viu que realmente não tem muitos adultos nesse país, então significa que as pessoas, né, elas acabam morrendo em grande quantidade, ainda jovens, né? E isso faz você pensar, então, que a taxa de mortalidade deve ser alta. Ou seja, natalidade alta, mortalidade alta. Esse país realmente está muito próximo de ser um país subdesenvolvido. Mas não vamos acabar a nossa análise aí. Vamos para o topo, tá? Olhando o topo da pirâmide, pessoal, aí você tira qualquer dúvida que você possa ter. A menor participação da população nessa pirâmide etária é de idosos. Ou seja, esse país praticamente não tem idosos. É um país com pouquíssimos idosos. O que você pensa fazendo essa leitura? Que a expectativa de vida é muito baixa. A expectativa de vida é muito baixa. Como que você sabe disso? Olhando a população de idosos. Praticamente não tem idosos no país. Se você pegar e você olhar a população acima de 60 anos, mal vai chegar em 2% da população. Mal chega em 2%. Então, isso significa claramente que esse país tem pouquíssimos idosos. Olha a população mais velha, acima de 85 anos, acima de 90, eles representam 0% da população desse país. Então, um país que apresenta poucos idosos é um país que a expectativa de vida é baixa. Aí você consegue, então, agora fazer uma análise geral dessa pirâmide etária. Então, quais são as conclusões que você deveria ter tirado batendo o olho na pirâmide etária? Primeiro, base larga. Se a base é larga, isso significa automaticamente que você vai ter, então, uma alta taxa de natalidade, ok? Corpo. O corpo não apresenta uma população de muitos adultos, né? A maior parte da população são crianças e jovens. Você não tem muitos adultos nessa pirâmide etária. Se você não tem muitos adultos, significa então que muitos jovens morrem, né? Porque a população ela é muito grande enquanto criança, mas essas crianças não viram adultos. Por quê? Porque você vai ter aí então uma alta taxa de mortalidade. Certamente as pessoas, né, não vivem bem nesse país, por isso que a mortalidade é alta. E quando você olha para a última parte, que é o topo da pirâmide, aí você consegue fazer então, né, a última parte da análise. Esse é um país que praticamente não tem idosos. Pouquíssimas pessoas chegam até a última fase da pirâmide, né, que é o topo. Então, você sabe que esse país tem uma
baixa expectativa de vida. Aí, pessoal, é só transferir o que você sabe da fase 1 da transição demográfica para essa pirâmide etária. Um país que tem alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade e uma expectativa de vida baixa. Você pode não saber que é a Etiópia, você pode não saber, tá? Mas você sabe que tem muitas crianças, natalidade alta. Poucos adultos, mortalidade alta. Quase nenhum idoso, pouquíssimos, né? Baixa expectativa de vida. Então você pode afirmar que esse país é um país subdesenvolvido, você pode afirmar isso. Você pode afirmar que esse país, pessoal, provavelmente é um país agrário, tá? É um país agrário, você pode afirmar isso. Você pode afirmar que esse país é um país que, com certeza, apresenta grandes problemas sociais. Dá para afirmar isso sem sombra de dúvidas. Tem poucos idosos e poucos adultos. Deve ter muito problema social nesse país. Esse país, com certeza, né, é um país que vai ser aí altamente ruralizado, né? Então não deve ser um país que já passou pelo processo de urbanização, é um país que ainda é muito ruralizado. Então, todas aquelas características da fase 1 da transição demográfica, você aplica a essa pirâmide etária. Então, pensando, né, naquele gráfico que a gente viu, no gráfico da transição demográfica, né? Olha, dei um spoiler aqui da outra pirâmide etária. Então, pensando nesse gráfico aqui que a gente analisou, pessoal, que é o gráfico da pirâmide etária, aqui, ó, dá para a gente perceber claramente que a fase 1, ó, mortalidade alta, natalidade alta, essa fase 1 se transfere perfeitamente para esta pirâmide etária. Você pode afirmar que esse é um país subdesenvolvido, com sérios problemas de desenvolvimento socioeconômico, é um país com IDH baixo, com certeza, é um país que não apresenta bons índices de desenvolvimento social, é um país ruralizado, é um país que depende muito, né, ainda do campo, e é um país que não é urbanizado. Olha só, quantas análises eu fiz em cima de um único gráfico, pessoal. Olha quantas informações eu retirei olhando apenas um único gráfico. É isso que o vestibular espera de você. Na hora que o vestibular te coloca um gráfico de pirâmide etária, aquilo que ele espera que você faça é exatamente essa análise que eu acabei de fazer. Que você olhe para essa pirâmide etária, que você não tenha ideia de que país é esse, o nome do país, eu quero dizer, tá? Pode ser qualquer país do mundo, você pode ter qualquer país do mundo encaixado nessa pirâmide etária. Porém, ele quer que você entenda que mais importante que falar o nome do país, porque pode ser Etiópia, pode ser Somália, pode ser Níger, pode ser Moçambique, todos esses têm essa pirâmide etária. Então, mais importante do que falar o nome do país é você saber fazer a estrutura, é você saber caracterizar vamos falar assim, né, a população desse país através da sua pirâmide etária. É essa análise que o vestibular cobra de você. É assim que cai no vestibular. E é essa manha que eu explico para vocês que faz vocês irem tão bem nas provas de geografia nos vestibulares. Vocês deitam geografia no vestibular, porque vocês vão trazendo muito conhecimento e é claro que essas dicas aí durante a aula fazem toda a diferença. Vamos lá. Pirâmide etária do país subdesenvolvido, pessoal. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem que eu reexplique alguma parte? Fiquem à vontade. Alguma dúvida? Tudo beleza? Tudo tranquilo? País subdesenvolvido? Vou dar por encerrado com vocês, tá bom? Vamos passar então agora para o próximo país. Esse é um país em desenvolvimento. Como que eu sei disso? Porque está marcado o Brasil na parte de baixo do gráfico? É claro que não. Essa poderia ser a pirâmide etária do México, poderia ser a pirâmide etária da Argentina, poderia ser a pirâmide etária de qualquer país em desenvolvimento. Mas como que eu sei que esse país é um país em desenvolvimento? Como que eu posso fazer essa análise de que esse país, ele realmente é um país em desenvolvimento? Primeira coisa, pessoal, lembra que eu falei base, corpo e topo, tá bom? Toda a pirâmide etária a gente analisa assim.
Primeira coisa, olha a base. Olha só a base. O que você consegue analisar pela base dessa pirâmide etária? Claramente falando, essa base está ficando cada vez mais estreita. Essa é a sacada. A base está ficando mais estreita. Ou seja, se você olhar a população, né, ali na divisão entre jovens e as crianças, a base está ficando cada vez mais estreita. Sabe o que significa isso? Queda na taxa de natalidade. Queda na taxa de natalidade. Como que eu sei que a natalidade está em queda? Porque o número de crianças está diminuindo. A base dessa pirâmide está ficando cada vez mais curta, pessoal. A base está se encurtando. Se a base está se encurtando, então claramente eu entendo que a taxa de natalidade está em queda, porque você tem cada vez menos crianças nascendo nesse país. Não é uma base estreita, tá? Não é uma base estreita. Dá para você ver que a base ainda é robusta, mas dá para você perceber claramente que ela é uma base muito mais estreita do que a do país subdesenvolvido, tá? Apesar de ainda ter um volume grande de crianças nesse país, veja só, 3,5 e 3,4. A gente tem aí basicamente falando 7% entre a população mais jovem desse país, né? Das crianças, né? Então a gente tem 7%. Ou seja, não é pouca gente. Mas quando você olha para essa pirâmide etária, você consegue perceber claramente que a base não está ficando cada vez mais larga, ela está ficando cada vez mais curta. Então, a sacada é essa, pessoal. Base se encurtando, base se estreitando, você já sabe. Queda na taxa de natalidade. Pode afirmar sem sombra de dúvidas. Queda na taxa de natalidade. Aí você vai para o corpo. Olha só o corpo da pirâmide brasileira, pessoal. É aonde você encontra a maior parte da nossa população. Olha a galera acima de 15 anos. Olha o pessoal acima de 15 anos. É aonde você tem a maior parte da população brasileira. Então, o que nós podemos afirmar? Que no caso desta pirâmide etária, a maior parte da população desse país é formada por jovens e adultos. A maior parte da população desse país é formada por jovens e adultos. O que isso significa? Que esse país tem uma grande PEA. Esse país tem muita PEA. Esse país tem muita população economicamente ativa. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque são pessoas que estão trabalhando, estão em busca de trabalho ou têm condições de trabalhar. Então, para o desenvolvimento econômico de um país, essa pirâmide etária é a melhor que tem. Econômico, pessoal, não social, tá? Econômico. Por quê? Você tem muita gente que pode trabalhar, você tem muita gente que pode ser mão de obra. Então, da pirâmide etária brasileira, esse é o nosso melhor momento e a gente não consegue aproveitar, né? Infelizmente, a gente está passando pelo nosso melhor momento de estrutura populacional, passando por crises econômicas infinitas, né? Então, infelizmente, a gente está perdendo esse nosso chamado bônus demográfico, tá? Por que a gente fala que é bônus demográfico, pessoal? Porque tem muita gente podendo trabalhar, tem muita gente em condição de ser mão de obra, então a gente está perdendo esse bom momento populacional que o Brasil vive hoje, tá? E como que eu sei de tudo isso? Porque eu olhei para o corpo da pirâmide. Tem muito jovem, tem muito adulto. Sabe o que isso significa, pessoal? Que se esse país tem muito jovem e tem muito adulto, significa então que as pessoas não estão morrendo cedo, né? Então a taxa de mortalidade também está em queda nesse país. Com certeza a mortalidade está em queda. Tem bastante jovem, tem bastante adulto, as crianças estão chegando a ser jovens e as crianças estão virando adultas, ou seja, a mortalidade está em queda. A mortalidade está em queda. Você pode afirmar isso sem sombra de dúvidas, tá? E depois você parte para o topo da pirâmide, que é a parte de cima. Dá para a gente ver que não é a maior parte da população brasileira formada por idosos. Dá para você ver claramente que o topo não significa a maior parte da população. No entanto, pessoal, a gente não pode afirmar que o topo é estreito. O topo estreito é do país subdesenvolvido, tá vendo? Ó? Esse aqui é um topo estreito. O topo da pirâmide brasileira não é a parte mais larga, ou seja, não é onde você tem mais população. Mas a gente pode afirmar que o topo ele está ficando cada vez menos estreito, ou seja, o topo está se alargando cada vez mais.
Se o topo está se alargando, pessoal, se você tem cada vez mais pessoas virando idosas, então você pode ter certeza que a qualidade de vida nesse país está melhorando. Isso vai aumentar a expectativa de vida. A gente pode dizer que a expectativa de vida ainda não é muito alta, mas é uma expectativa de vida que está melhorando constantemente. Como que eu posso afirmar isso? Porque o topo da pirâmide está ficando cada vez mais largo. Tem cada vez mais idosos chegando no topo da pirâmide. Então veja, esse é um país, esquece que é Brasil, tá? Esse é um país que apresenta queda na taxa de natalidade. Esse é um país que apresenta queda na taxa de mortalidade. E esse é um país que está apresentando um aumento na expectativa de vida. Que país que é esse? Um país em desenvolvimento. Esse é um país em desenvolvimento. Pode ser Brasil, pode ser México, pode ser Argentina, pode ser qualquer país que entre nessa classificação de em desenvolvimento. Pode ser África do Sul, pode ser Indonésia, tá? Então, países em desenvolvimento, pessoal, vamos pegar a transição demográfica, né? Apresentam a fase 3, tá? Apresentam a fase 3 da transição demográfica, que é a hora que você vai fazer a passagem para a fase 4, né? Então, nesse caso, natalidade em queda, mortalidade em queda. Então, isso significa que esse país, ele está em desenvolvimento, tá? Em desenvolvimento. Mais uma vez, é essa análise que o vestibular espera de você. Você olhou para a base e percebe que ela está ficando cada vez mais curta. Base se encurtando, queda na taxa de natalidade. Olhou para o corpo. A maior parte da população está no corpo. Se a maior parte da população é jovem e adulta, significa que as crianças estão ficando mais velhas, então elas estão sobrevivendo à infância. Queda na taxa de mortalidade. E quando você olha para o topo da pirâmide, que ainda não é muito largo, mas dá para ver claramente que está ficando cada vez mais largo, ou seja, você tem cada vez mais idosos nesse país, então não tenha dúvidas em afirmar que a expectativa de vida está melhorando nesse país. Olhando para essa pirâmide etária, pessoal, não tenha dúvidas, é um país em desenvolvimento, tá? É um país que já está se urbanizando, é um país industrializado, tá? É um país que apresenta um IDH médio ou bom, tá? Médio ou bom. É um país que certamente já não depende tanto assim do espaço agrário, né? É um país que já tem bastante indústria, já tem muito comércio. Certamente esse país já melhorou muito a qualidade de vida das pessoas, então o IDH também vai ser bom desse país. A mulher com certeza já está no mercado de trabalho, a mulher já está estudando nesse país, porque você vê a queda na taxa de natalidade, ou seja, é a mesma característica do país da fase 3, pessoal. Trazendo a matéria passada, que é a transição demográfica, as mesmas características da fase 3 você aplica nesse país em desenvolvimento, tá? Então, traz aquela fase 3 para essa pirâmide etária, Traz a fase 3 para essa pirâmide. E aí você vai ver que ela caracteriza um país em desenvolvimento. Tudo bem? Sobre a segunda pirâmide etária, alguma dúvida? Sobre a segunda pirâmide etária? Beleza, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos chegar na última pirâmide etária. Olha só que belezinha essa pirâmide etária. Essa pirâmide, pessoal, é a pirâmide do Japão, tá? E a gente chama isso de pirâmide invertida, tá bom? Por que a gente fala que é pirâmide invertida? Porque dá para você ver claramente que a parte de cima tem mais gente que a parte de baixo, né? Esquece Japão, vamos analisar a pirâmide etária em cima das três partes que são aquilo que nos interessa. Olha a base. A base está estreita, muito estreita. Isso significa, então, que tem poucos nascimentos, isso significa que você tem poucas crianças nesse país, então a taxa de natalidade é pequena. Com certeza você pode afirmar que a taxa de natalidade é pequena, poucas pessoas estão nascendo nesse país, então já dá para você fazer aquela associação, né? Um país com natalidade baixa deve ser um país desenvolvido, mas vamos ver os outros indicadores. Então, base curta, natalidade baixa, já sabe disso.
Olha o corpo, pessoal. O corpo, ela ainda apresenta, né, uma certa quantidade de população. Existe uma quantidade até que razoável de pessoas que estão no corpo da pirâmide, né? Então, dá para ver que ainda existem muitos adultos nesse país. Mas dá para ver também que a população está ficando cada vez mais velha, né? Os adultos, a maior parte não são os jovens, a maior parte são os adultos mais velhos, ou seja, aqueles adultos que já estão para virar idosos, né? Então, sendo esses adultos adultos mais velhos, pessoal, você já pode fazer a segunda análise. Poxa, tem muito adulto mais velho. Então, nesse caso, a mortalidade vai ser muito baixa. Com certeza, a mortalidade é baixa. Tem bastante adulto nesse país. As pessoas, com certeza, têm uma boa qualidade de vida, porque a mortalidade vai ser baixa. Tem uma galera que é adulto, e é adulto mais velho ainda por cima, né? Então, certamente, essa galera tem aí uma qualidade de vida bem legal. A mortalidade vai ser baixa. E aí a gente chega no topo da pirâmide, que vai ser exatamente o grande diferencial dessa pirâmide etária. Olha quantos idosos você tem nesta pirâmide etária. Olha a quantidade de idosos, pessoal. A maior parte da população desse país já é formada por adultos mais velhos e idosos. Sabe o que isso significa? Que a qualidade de vida desse país é muito boa. Você tem muitos idosos. Então você pode afirmar sem sombra de dúvida, esse é um país que tem uma grande expectativa de vida, uma alta expectativa de vida. Então, nesse caso, você consegue pegar a pirâmide etária e ver que se tem muitos idosos nessa pirâmide etária, a expectativa de vida é muito alta. Tem muitos idosos nesse país, então significa que a qualidade de vida é muito boa. De modo geral, pessoal, esse país, então, é um país muito desenvolvido socialmente. Com certeza é um país com IDH muito alto, a qualidade de vida deve ser sensacional, tá? No entanto, é importante vocês saberem que, nesse caso, apesar da qualidade de vida ser muito boa, para a economia do país, pessoal, essa pirâmide etária é terrível, terrível. Para a economia do país é horrível essa pirâmide etária. Por quê? Porque você vai ter muitos idosos, muitas pessoas aposentadas e poucas crianças e poucos adultos para poder dar conta da economia do país. Então, olha só que coisa. Economicamente falando, pessoal, essa pirâmide etária é um desastre, é um desastre. Muitos idosos, muito aposentado, muita PEI, população economicamente inativa, né? Então, nesse sentido, por incrível que pareça, mas economicamente falando, a pirâmide do país subdesenvolvido, ela tem menos impacto na economia do que essa. A pirâmide do país desenvolvido, pessoal, ela mostra um grande desenvolvimento social. A galera vive super bem nesse país. Mas, né, conforme eu falei para vocês, isso para a economia é um desastre, porque o país gasta muito com a aposentadoria, tá? Então, dá para você afirmar, se você não soubesse que era o Japão, dá para você afirmar claramente que esse país é um país que está altamente desenvolvido, grande qualidade de vida, IDH altíssimo e é um país muito desenvolvido socialmente. Tudo isso olhando apenas o desenho da pirâmide etária, pessoal. Tudo isso olhando apenas a base, o corpo e o topo. A partir dessas análises em 3 partes, eu consegui trazer para vocês uma série de características sobre cada um dos países. Se você não soubesse que era a Etiópia, se você não soubesse que era o Brasil e não soubesse que era o Japão, não tem problema. Você saberia que era um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento e um país desenvolvido. Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, pessoal, fala para mim. Pirâmide etária, alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Pirâmide etária. Bruno, Oi, pode falar. você pode citar mais alguns exemplos, tipo assim, das características, vamos supor, de um país desenvolvido? Eu coloquei que ele tem IDH alto. O que mais que eu Sim, posso falar? você pode colocar assim, Isa. É um país com IDH alto, é um país que apresenta um grande desenvolvimento social, é um país que vai ter, com certeza,
né? Aí você pode citar aquelas características básicas de bater o olho na pirâmide. É um país com baixa natalidade, é um país com baixa mortalidade, é um país com uma expectativa de vida altíssima, tá certo? Então, você pode trazer todas essas características na hora de você fazer a sua análise pensando no vestibular. Natalidade baixa, mortalidade baixa, expectativa de vida alta, um país muito desenvolvido socialmente, IDH altíssimo. Você pode, inclusive, Isa, fazer a análise que eu fiz na hora de fazer a sua análise, citar a questão econômica. Você pode falar que esse país passa por problemas econômicos em relação à sua população, porque como você tem muitos idosos, então você tem muita gente dependendo da aposentadoria. Então você pode usar esse termo se você quiser. Você tem pouca gente na PEA e muita gente na PEI, né? Pouca gente na PEA e muita gente na PEI. Então, apesar desse país ter um grande desenvolvimento social, ele apresenta problemas em relação à sua economia, não porque o país não gera emprego, porque as pessoas são desempregadas, não, não é isso. Mas o país ele tem problema, né, em relação a manter tantas pessoas aposentadas, a manter tantas pessoas vivendo aí a partir dos auxílios do governo, né? Que no caso é um direito, né? A aposentadoria. Então, isso também entra na sua análise, tá? Isso também entra. Assim como na pirâmide do país em desenvolvimento, você pode afirmar que, economicamente falando, a melhor pirâmide é a do país em desenvolvimento. É muita gente na PEI, é muita gente na PEA, pouca gente na PEI, é excelente para o desenvolvimento econômico do país. Então, você pode citar todas essas características, você pode fazer todas essas análises apenas olhando a pirâmide etária. Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza? Pessoal, e aí, mais alguma dúvida, gente? Querem perguntar mais alguma coisa sobre pirâmide etária? Ou tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Maravilha. Então, perfeito. Pessoal, olha só que beleza. Terminamos a aula exatamente às 9h50, né? Então, eu consegui ver com vocês tudo que eu precisava. Eu consegui ver com vocês tudo que eu queria e fiz a análise das 3 pirâmides etárias. O tempo foi perfeito, deu em cima tudo aquilo que eu precisava fazer. E aí, pessoal, só a nível de curiosidade, tá? E é curiosidade mesmo, tá bom? Não é nada assim para você ficar assim preocupado para vestibular. Vocês perceberam que existe um buraco na pirâmide etária japonesa? Deu para perceber isso aqui, ó? Que de repente a população tem uma quantidade de idosos, aí você faz um buraco na pirâmide etária e depois ela voltou a crescer aqui embaixo. Vocês conseguem ver, pessoal, que tem como se fosse um buraco na pirâmide etária japonesa? Dá para perceber isso, pessoal? Sim. Sim, dá para perceber. Se você consegue perceber que essas pessoas têm entre 60 e 64 anos, são pessoas mais velhas, sabe por que você tem esse buraco na pirâmide japonesa, pessoal? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Quando você olha a pirâmide etária do Japão, você pode perceber que as pessoas que têm em torno de 60 e poucos anos têm menos gente, porque muita gente morreu na Segunda Guerra Mundial. E muita gente morreu em decorrência da Segunda Guerra Mundial, né? Então, olha só que interessante, mas isso é só curiosidade, tá? Você consegue ver claramente que existe um buraco na pirâmide etária japonesa. E quando você olha a faixa etária dessas pessoas, você consegue fazer a análise que isso tem, né, data de mais ou menos, né, pós 1950. Ou seja, isso casa perfeitamente com o final da Segunda Guerra Mundial. Então veja que uma guerra, ela muda a estrutura de uma pirâmide etária. Uma guerra muda a estrutura de um país, pessoal. Olha só que interessante. Você pode ver claramente que a pirâmide japonesa vinha mantendo uma linearidade, vinha mantendo, né, um esqueminha certinho e vem um buraco no meio da pirâmide. Esse buraco é fruto da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente consegue analisar a pirâmide etária de um país e consegue encontrar algumas variações que, historicamente falando, isso tem explicação. Mas isso aí é só curiosidade para vocês, tá? Não é nada que vocês têm que preocupar. Tudo bem, então, pessoal? Tudo tranquilo? Pirâmides etárias, tudo certo, né? Tudo maravilha aí, sem nenhuma dúvida.